No dia 18 de janeiro, na página principal da Wikipedia, foi exibida a seguinte mensagem: por mais de uma década, nós gastamos milhões de horas construindo a maior enciclopédia da história humana. Agora, o Congresso dos Estados Unidos está considerando uma legislação que poderia prejudicar a internet livre e aberta. Por 24 horas, para aumentar a conscientização, estamos tirando a Wikipedia do ar. Da mesma forma, gigantes da web como o Facebook, Amazon, Twitter e o Google, assim como centenas de sites espalhados pelo mundo, todos conectados, protestaram juntos contra as leis restritivas criadas pelo Congresso americano e levantaram discussões sobre o direito autoral na internet. Entenda melhor toda essa história aqui no Miniblogs. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Miniblogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil e um alô para você que assiste a gente aí na Europa pela Record Internacional. Muito obrigada pela audiência. E olha, os Estados Unidos fecharam um cerco contra a pirataria na internet. Mas depois da prisão do fundador de um dos sites mais populares do mundo, hackers iniciaram uma série de ataques. A pressão na internet foi forte e o governo americano recuou. Alguns parlamentares que eram a favor dos projetos de lei anti-pirataria voltaram atrás. E a discussão no Senado e na Comissão de Justiça da Câmara foram adiadas até que haja um consenso. A proposta de impedir o acesso a sites de downloads que ignoram direitos autorais de músicas, filmes e livros causou revolta na rede mundial de computadores. Sites importantes como Yahoo, Google e Wikipedia protestaram contra a censura. Alguns ficaram fora do ar por 24 horas. Um dia após o blackout, o FBI, a Polícia Federal Americana, anunciou a prisão do fundador de um dos sites mais populares do mundo, o Megaupload. Kim Schmitz ganhou fortuna ao gerenciar, de acordo com as investigações, o maior portal de pirataria na internet. O dono do site, especializado em downloads, é acusado de causar um prejuízo de 500 milhões de dólares a gravadoras, estúdios e editoras. Em represália, um grupo de hackers atacou sites oficiais do governo americano e de instituições que apoiam as novas leis. Então, para falar sobre o projeto de lei anti-pirataria, eu vou conversar agora com o perito digital Giuliano Giova e com Renato Opsi-Blum, advogado especialista em direito digital. Também está com a gente a blogueira convidada Rosana Herman, do portal R7. Muito obrigada pela presença e bem-vindos ao Miniblogs. 7 milhões de pessoas assinaram a petição do Google aí, dizendo que toda essa situação nos Estados Unidos poderia acarretar em censura na internet. O que vocês acham disso? É censura, não é censura ou a discussão um pouco mais aprofundada? O mais interessante, Fabiana, é que, por mais incrível que pareça, nós já temos hoje em vigor leis que tratam da violação de direitos autorais de forma muito semelhante às previsões do SOPA. Então, nós nem precisaríamos, em tese, do SOPA para poder tomar uma série de providências que já são tomadas, inclusive, hoje em dia. Vídeo exemplo do Megauploads, que foi fechado, o dono foi preso, agora o Pirate Bay na Suécia, etc. O que fez o SOPA? E por isso que vem a discussão da censura. O SOPA, ele tirou a obrigatoriedade de você ter uma ordem de um juiz para desligar um site, por exemplo, ou para impedir que um provedor continue divulgando um conteúdo protegido pelos direitos autorais, e jogou essa possibilidade, esta autoridade, para um procurador-geral. É aí que a coisa começa a tomar outras proporções, porque para o direito você tem que ter o respeito a certos princípios fundamentais. Um deles, o devido processo legal, o direito de defesa. Quando você joga essa autoridade para um procurador e o procurador simplesmente manda fechar, você pode tolher o direito de defesa. Então, primeiro a gente desliga, depois a gente discute. Isso pode até acontecer em situações excepcionais, mas desde que a gente tenha uma ordem de um juiz. Sim. Essa foi a grande polêmica. Mas você falou da censura. Sim. A censura, do meu ponto de vista, meu humilde e sincero ponto de vista, está relacionada aqui. Quando você tolhe, você impede a liberdade de expressão
de alguém sobre determinado assunto. É diferente, por exemplo, de questões relacionadas a direitos autorais. Aí nós estamos falando em obras, em vídeos, em música, em textos. Que são baixados etc. gratuitamente, né? E aí o artista ou o diretor, né, acaba não recebendo parte desse valor por conta do direito autoral, porque na internet as pessoas baixam de graça. Como que a perícia, o perito sabe, Juliano, quando que um site está transmitindo um material que não deveria estar ali, ilegal, não considerado legal? Como Fabiana, que é possível saber? Excelente pergunta, realmente, muito boa. Esse acho que é um dos principais falhas desses projetos de lei, porque eles permitem ou impõem aos agentes, ao provedor, ao hospedeiro do site, tomar uma atitude antes que efetivamente, não é, doutor Renato, se saiba se aquilo é uma violação ou não. Existe uma presunção, alguém afirma que aquilo constitui uma violação, mas isso só vai ser constatado depois de efetivamente fazer uma perícia, fazer um exame, fazer uma comparação entre aquele material e aquele supostamente do autor. Evidentemente, existe material que notoriamente é ilícito, né? Um filme, por exemplo, que está para ser lançado ou recém-lançado. Ou que nem chegou no Brasil ainda. Ou que nem chegou no Brasil ainda. Né? Então, isso é, vamos dizer, notório a ilicitude, a violação dos direitos. Mas vamos lembrar que a essência da internet, a internet cresceu e está modificando esse mundo porque ela trouxe criatividade, porque ela trouxe a invenção. A invenção passa a ser uma presença constante no dia a dia das pessoas, dos governos e mais ainda das empresas. Então, fica uma coisa complicada você, de um lado, censurar e pré-julgar, me permita e me corrija depois, doutor Renato, se esse termo está errado, mas pré-julgar o que é violação e o que não é violação, e do outro lado você tem um mundo hoje se beneficiando dessa criatividade. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bacana, onde a gente precisa parar, redefinir tudo, entender tudo e discutir e negociar tudo. É um momento de transição? Porque, por exemplo, se a gente vai pagar direito sobre o inventor da roda, se toda a indústria automobilística e todas as engrenagens tivesse que pagar direitos autorais para o inventor da roda, ia ser complicado, né? Sim. A gente precisa redefinir. As pessoas querem formar opinião de uma maneira rápida sobre coisas que elas não compreendem não só o assunto, como não compreendem nem os termos. Então, a gente acaba replicando, a gente está vivendo um momento de muito remix e réplica e criação sem compreensão. Sim. Então, a gente nunca esteve tão bem informado, mas é uma informação sem compreensão. Sim. Então, hoje a gente tem que entender como funciona a indústria do direito autoral. Quais são os interesses das partes? Entende? Porque tudo que a pessoa publica ou diz, Fabiana, tem um interesse por trás. Claro. Né? Até o que eu faço publicamente, a foto que eu posto uma foto onde eu estou bonita, não posto que eu estou feia. Entende? Claro. Tudo que a gente faz tem um interesse por trás. A gente tem que compreender quais são esses players, quais são esses interesses dos dois lados. Sim. Né? Antes de sair formando uma opinião como se fosse tudo um maniqueísmo de vilões e mocinhos e a gente ficasse de um lado ou de outro. Isso que a Rosana está falando implicaria talvez numa mudança nos textos das leis ou em novas leis para adequar essa nova fase, esse novo momento? Em alguns casos, sim, Fabiana, mas olha que interessante. Por que nós estamos aqui hoje discutindo isso? Porque a internet está trazendo novas formas de interatividade. Sim. E novas ferramentas, né, com outra dimensão, com muita rapidez, muita facilidade. Esse é o ponto. Então, essa novidade, ela traz um reflexo legal. E a primeira questão que surge é, os legisladores, os deputados, né, os senadores, estão preparados? Eles entendem como funciona a internet e podem fazer leis? Esse é o meu Nós ponto. já tivemos, assim, eu já conheci há muito tempo, Renato. Eu já passei por situação onde eu fui processada por causa de publicação de uma foto que tinha crédito e estava tudo certo num blog, mas o juiz não sabia o que era código-fonte. Então, a pessoa que estava me acusando imprimiu a tela como se fosse um papel. Eu falei, mas isso não é um papel. Sim. Atrás dessa tela tem um código-fonte, tem mouse over. Se você passa o mouse, está lá o crédito. Quando você imprime no papel, não tem o mouse over. Agora, o que é código-fonte, o que é mouse over, entende? Então, você tem um juiz, uma pessoa que vai me julgar sem saber. Não tem domínio daquela linguagem. Não tem domínio. Então, você tem que ter o advogado que entenda, mas às vezes ele vai explicar para um juiz que não entende como faz. E o perito também, que é uma figura fundamental,
Por isso que eu defendo, nós temos que ter juízes, por que não, digitais, Claro, especializados, sim. Ministério Público, Polícia e Legislativo. Sim. Porque senão acontece isso, a discussão do SOPA. O SOPA ele avançou demais. E como que está essa questão do perito no Brasil? Existe um tipo de aperfeiçoamento ou de busca de mais informações para trabalhar daqui para frente com mais casos como esse de internet, né? Isso já está sendo, já acontece no Brasil ou ainda está caminhando? Sim, o Brasil hoje é um dos países mais avançados no mundo nessa área. A questão do entendimento do que é o mundo digital hoje é fundamental em quase todos os processos, né? Porque antigamente nós tínhamos o processo de perícia eletrônica que se referia ao hacker, por exemplo, ou a uma falha de um sistema eletrônico. Roubo de senhas nos bancos. Roubo de senhas e assim por diante. Essa realidade ainda continua muito presente, infelizmente, como todos nós sabemos, cada vez mais presente. Mas a perícia eletrônica hoje extrapolou isto, porque a medicina hoje se baseia no eletrônico, né? Então, quando se fala nesses atos e nessas novas legislações, a gente lembra da rede social, a gente lembra do site, mas nós precisamos entender que ele também afeta o freio do nosso automóvel, ou o sistema de navegação aérea, ou o elevador e assim por diante. Então, toda essa nova realidade hoje se incorporou à rotina do judiciário, né? Não se faz mais uma apreensão de livros fiscais. Que perito ou que policial que hoje vai aprender livros fiscais numa empresa? Aprende o sistema contábil. Claro. Está na nuvem. Está na nuvem, exatamente. Esse é o conceito. Quer dizer, e, aliás, esse é o grande problema, né? Quer dizer, essa legislação define responsabilidades, como muito bem lembrou o doutor Renato, de controle, de fiscalização de algo que está na nuvem e cifrado e criptografado. Quer dizer, como é que será esse controle? Em outro país. Em outro local, Pois não é, o local e o que de a gente vê hoje, que é o assunto do dia, né? Bancos caindo, tendo instabilidades, ou sendo hackeados, ou enfim. Então, talvez assim, o perito sabe o que está acontecendo, mas é evidente que se você tem uma empresa e a empresa for hackeada, ela vai fazer uma reunião e decidir como ela vai comunicar isso à imprensa. Entende? E essa comunicação à imprensa não necessariamente corresponde ao que aconteceu. E é importante que a gente entenda isso, que não é porque você leu na internet que foi isso, que então foi isso. Entende? Porque cada um tem um interesse em divulgar para não criar pânico, para não perder clientes. Então, você percebe que tem uma instabilidade. Você entrou no banco e tem alguma coisa que está errada. Aí você já sai e deixa para fazer a operação em outro exatamente. momento. Por quê? Porque é lógico que você tem bancos absolutamente seguros, mas mesmo assim, assim como você tem uma inteligência trabalhando a favor da segurança, você tem uma grande inteligência disseminada trabalhando com a contra-segurança ou com a fragilidade dessa segurança. Olha, Rosana, inclusive falando sobre esse assunto e falando um pouquinho sobre essa SOPA e o PIPA e agora um outro grupo, outros países além dos Estados Unidos já também fazem parte da luta contra a pirataria. Vamos dar uma olhadinha. Centenas de manifestantes poloneses saíram às ruas da cidade de Lublin, na Polônia, para protestar contra o acordo da ACTA, assinado pela embaixadora do país no Japão no dia 26 de janeiro. O ACTA é um acordo que pretende criar padrões internacionais para a proteção dos direitos autorais de quem produz música, filmes, remédios, roupas e outros produtos que acabam sendo vítima de pirataria. Os que se opõem a ele temem que isso possa levar autoridades a bloquear conteúdos na internet. Este rapaz que participou do protesto comentou que ele não sabe quais serão as consequências que este acordo vai causar no futuro, mas que tem medo de não serem positivas para ninguém. O projeto tem algumas similaridades com o SOPA e o PIPA. Países como Finlândia, França, Irlanda, Itália, Portugal, Romênia e Grécia também assinaram o acordo. Já Estados Unidos, Canadá e Coreia do Sul assinaram o tratado no ano passado. O apoio da Polônia ao ACTA incentivou o grupo Anonymous a cometer ataques contra sites do governo. A gente falou do SOPA e do PIPA e agora entrou aí essa reportagem falando sobre o ACTA, que é uma proposta um pouco diferente. Vamos explicar para quem está em casa o que é o ACTA, qual que é a diferença entre o SOPA e o PIPA e esse novo movimento? Então, resumindo, SOPA e PIPA, dois projetos de lei norte-americanos que tratam do assunto proteção a direitos autorais. Certo. O ACTA vai ser um acordo, um tratado comercial entre países que terão que rever as suas legislações, as suas leis e atualizar essas leis. Apenas isso, essa é a diferença. É claro que o ACTA
por ser um acordo até comercial, ele vai obrigar isso. Só que você vai ter tempo para discutir, você vai poder questionar, você vai poder até eventualmente ter o seu legislativo especializado ou não. Isso é muito importante, é muito sadio. Mas a Rosana tocou num ponto que me chamou a atenção, que é muito importante a gente deixar bem claro aqui. Existem modelos diversos. Tem gente que quer fazer um artigo, quer fazer um livro e quer disponibilizar gratuitamente. Tem gente que não, que vive disso, depende disso. Então nós temos que ter proteção para ambos os modelos e ambas as situações. Não é tudo que é livre e também não vai ser tudo que vai ser fechado. Claro. Né? Nós precisamos aí ter um equilíbrio. A dificuldade é alcançar esse equilíbrio que parece que está começando a vir agora em novos modelos comerciais de licenciamento. Por exemplo, hoje você baixa uma música, você paga R$1. Pois é. E a sociedade aceita, que é um valor Grande equilibrado, Steve né? Jobs que lançou o iTunes e ele viu esse modelo de negócio antes. E aí eu fico me perguntando, no caso dos vídeos, das séries, dos filmes, às vezes filmes que nem entram no circuito de cinema brasileiro, né, mas que vai ser lançado no Brasil um dia, eles não poderiam ser disponibilizados como fosse um lançamento, ao mesmo tempo que lança, por exemplo, nos Estados Unidos, lançar no Brasil na internet, para que as pessoas possam comprar os vídeos, não aqueles que vão para o circuito de cinema, porque aí perde um pouco a graça. Mas isso também não pode ser uma forma de fazer as pessoas terem mais acesso aos vídeos e poder, enfim, dar o retorno ao autor, né, ao diretor, a quem trabalhou todo naquele projeto todo? Isso é a grande função da internet e acho até que já está acontecendo. Existem algumas ferramentas, inclusive até alguns provedores, que já propiciam isso. Até no Brasil nós tivemos recentemente a chegada de um deles, né? Sim. O que é interessante, você paga, né, uma mensalidade e com essa mensalidade paga você tem mensalidade, uma série de vídeos, interessante. Você assiste, você não precisa se apropriar do arquivo, porque se você tiver acesso a ele sempre, você não precisa ser dono, entende? Eu acho que isso é uma mudança de mentalidade muito grande, quer dizer, eu não preciso ser dona de um barco, se eu puder um dia na minha vida falar que vontade de andar de barco, eu posso ir lá e dar uma volta, entendeu? Claro. Eu não preciso ser dona daquele filme, porque se eu for querer ser dona de todos os filmes que eu quero ver na minha vida, não vai ter uma HD para guardar tudo aquilo. Sim. Mas se eu tiver acesso, eu vou lá e pago R$15 por mês e a hora que eu quero eu vejo em qualquer lugar, vejo aqui, vejo em qualquer gadget. É isso que a gente quer. A gente quer ter acesso à informação, acesso à cultura, né? A gente quer poder ter gadgets que custem barato para todo mundo ter acesso, não quer ser tratado como um criminoso. Inclusão digital. É isso, que a gente quer inclusão digital. Então, a gente quer, porque a gente vê o quanto a internet é sensacional. Eu sempre repito essa frase. A internet é a última chance do projeto ser humano dar certo no planeta Terra. Se não der certo, se a gente não souber lidar com isso agora, acabou. Porque não é possível que a gente, tendo tantos bilhões de pessoas conectadas, interagindo, fazendo ajuda mútua, trocando informação, se isso não é permitir que a gente sobreviva... E nós temos que ter um equilíbrio, né? Temos que buscar esse equilíbrio. Né? Agora, quando a gente pensa num site brasileiro, né, que armazena alguns vídeos que não são vídeos considerados vídeos legais, o próprio site tem responsabilidade de tirar esse vídeo do ar? E como é feita essa fiscalização, se isso é feito aqui no Brasil, Juliano? É verdade. Essa é uma questão muito difícil, né? Porque, a rigor, sim, né? O Renato depois me complementa, mas esse provedor, ele é responsável, provedor de hospedagem, provedor de acesso também seria responsável, porque ele foi e-mail para que se acessasse isso, né? Mas esse mundo mudou muito, né? Eu vejo aqui a Rosana com essa folha de papel na mão, ela está segurando uma folha de papel ou um computador, me pergunto, né? Foi uma mudança radical, enorme, né? Então, como definir responsabilidades nesse ambiente e considerando que muitas vezes o provedor nem sabe o que está hospedado e se ele for verificar o que está hospedado ali, o custo de operação dele cresce exponencialmente, cresce violentamente. E eu estou falando em alguma coisa que seja verificado no momento, no ato. Imagine verificar isso 5 dias depois, como diz sopa ou pipa, né? 5 dias depois aquilo já se esvaiu, não existe mais. Então, como é que ele vai ser responsabilizado por aquilo? E muita gente não sequer compreende o que é o Google. O Google é o maior indexador. O Google pretende ser o maior indexador do mundo que busca e acha as coisas para você. Ele não gera conteúdo, ele não é dono do conteúdo. As pessoas querem processar o Google por qualquer conteúdo, ele só diz onde está. Ele aglomera informação e disponibiliza. Exatamente, ele nem hospeda. Entende? As pessoas não entendem nem o que significa o Google. Aí o que acontece, por exemplo, eu tenho um provedor onde eu hospedo um domínio meu e, para evitar pirataria, eles proíbem o formato MP3. Mas como é que você pode proibir um formato? Porque aí eu gravo a minha voz falando e não posso pôr esse arquivo no ar, que é meu, em MP3.
Entende? Então as pessoas ficam nesse desespero de não saber como fazer. Proíbe o formato de uma vez transformação. Isso, mas aí complementando, quer dizer, o importante desse provedor de hospedagem, de acesso, ou mesmo da pessoa física, né, é guardar o log, guardar o registro do que transitou. Isso sim, né, ele tem a responsabilidade de poder dar explicações e dizer quem foi a origem e onde foi o destino disso posteriormente. Vamos aproveitar esse tempinho antes do break para conversar com a Rosana Herman e saber o que tem de destaque no blog dela, no Portal R7, o blog Querido Leitor. Vamos lá, Rosana. No r7.com/Rosana, o primeiro post que você vai encontrar lá agora é o esforço de várias ONGs de proteção de animal, que inclusive a Lelê aqui do R7 participa, que estão propondo e estão resgatando os animais da área de Pinheirinho que foi invadida. Então, tem animais feridos, animais que foram feridos a bala, com retroescavadeiras. Então, é muito bacana você ver que tem gente trabalhando com proteção animal, se mobilizando, não só pelas pessoas, mas por toda a vida. Estão lá resgatando os animais que ficaram para trás e muitos feridos. É muito lindo de ver. Muito bacana esse trabalho. Se você quiser ler o texto que a Rosana escreveu, claro, entra lá, r7.com/Rosana, deixa o seu comentário. Minha dúvida é a seguinte: o que pode e o que não pode quando o assunto é baixar arquivos na internet? Acho que todo mundo tem essa dúvida. Vamos responder? É interessante. Não é porque um conteúdo está na internet que eu vou ter o direito de copiar. Eu tenho o direito de acessar. Ele é público, eu posso acessar. Mesma coisa o livro que está na biblioteca. Porém, para uso próprio, qualquer pessoa, para uso próprio, sem fins comerciais, pode usar ou copiar pequenos trechos. É o que está na lei. Então, sempre pequenos trechos, eles são admitidos. É a exceção. Quem quiser saber um pouquinho mais, é o artigo 46 da Lei Brasileira de Direitos Autorais. Uma sugestão, pesquise lá, é bem interessante, tem 8 incisos. Isso para uso pessoal, para uso comercial de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque senão pode cair num problema aí legal mesmo, né? Claro, e tem coisas que mesmo que não estejam na lei, gente, pegou alguma coisa, viu uma coisa legal, dá o crédito, passa o link, diz qual é a fonte, não custa nada. Não vai tirar nada de você ser bacana e falar, olha, eu conheci uma pessoa bacana, ela chama Fabiana, conheci um cara legal, a Juliana, e conheço o Renato, é legal. Por que não dar crédito a quem produz? Não é? Tem gente que pega e não diz de onde veio, se apropria para se bacanear. Gente, não é legal isso. Isso não é internet. Isso é um comportamento antigo. Isso é a lei de Gerson. Isso não é internet. Até porque você consegue fazer esse conteúdo, primeiro, rodar, e você complementa o conteúdo, né? E traz mais informações em cima daquilo. E é isso que faz da rede tão diversa, né? Tão bacana poder você usar esse conteúdo sem precisar entrar numa fria aí ou ter os seus sites fora do ar por conta de compartilhamento ilegal de arquivos. O Uniblog de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados. Muito obrigada por terem vindo e explicado pra gente tudo isso. Quem quiser rever esse programa, acessa lá r7.com/Record News. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã. Tchau.